nós vamos falar sobre o Rio Grande do Sul antes desse evento. Vou começar com uma marca temporal, Estado Novo, 37 até 43. Isso, 43. Por favor. Condicionante. Guerras fascistas nazistas que chegam na América, sobre a exemplo de Mussolini, Hitler, Salazar, Franco, disputa comercial dos Estados Unidos e Alemanha sobre o Brasil. A ordem interna do Brasil, muito tumultuada nos anos 20 e nos anos 30. Os anos 30, 32, 30, constitucionalista, 35, Estado Novo, 38, Constituição de embaixador. Característica geral do Brasil: população rural, afastada dos centros urbanos, com dificuldade de circulação e comunicações. Quase toda a nossa ligação era peculiar, através do mar, ou então com apoio de ferrovia. Forças Armadas com material obsoleto e envolvidas nos problemas partidários. Brasil, Estado Novo, 1937 a 45. Características: Congresso fechado, partidos políticos proibidos, centralização do poder, a Constituição de 37 a bolacha, bandeiras estaduais foram queimadas, 37, interventores nomeados pelos estados e todas as programações musicais das rádios brasileiras, somente músicas nacionais. Queimaram, primeiro interventor, Arnaldo Filho, comandante da terceira região militar, e depois o chefe estadual, Cordeiro de Farias, logo após o falecimento dele, ficou quase 4 anos de interventor do Rio Grande do Sul. Bom, agora vamos começar a mergulhar no Rio Grande do Sul. Como é que era esse Rio Grande? População, 3 milhões e 300 mil habitantes. Agora, aquela situação, só tinha alemão e italiano e não falava português. Realmente. E somarmos a quantidade de alemães e italianos descendentes que não tinham o primeiro idioma português, era 1/6 da população do Rio Grande do Sul. O pessoal só tinha alemão e italiano, de alguma coisinha. Por quê? Vamos ver agora. Das origens, afastados dos grandes centros, havia poucas escolas públicas. E vamos ver por que a situação da cultura brasileira. A colônia italiana assimilou muito mais do que os alemães. Primeiro, língua latina. Segundo, a religião. A maioria dos italianos é católico, a maioria do Brasil. Os alemães, a maioria que era ligado a luteranos. E ele pregava para os crentes lá, em alemão. E o pessoal, para estudar a Bíblia, tinha que ler em alemão. O italiano já começou a misturar o idioma, dialeto, se aproximou mais com os costumes brasileiros. Apesar que a missa era rezada em latim. A propaganda externa da Alemanha era muito organizada, na figura de Goebbels, que até hoje é um mestre na parte de propaganda. A parte de propaganda italiana era desorganizada. Interessante, Brasil, aqui o Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e o Uruguai. O Uruguai era quase um protetorado inglês. Por sua vez, a Argentina, fortes ligações com a Alemanha. Inclusive, quando houve o rompimento das relações do Brasil com a Alemanha, a Argentina passou a ser o principal ponto de espionagem e de guerra secreta da Alemanha para a América do Sul. Santa Catarina, ao norte do Rio Grande do Sul, uma forte colônia alemã. Vamos agora entrar mais um pouquinho no mapa do Rio Grande do Sul. Áreas de colonização alemã. Então, praticamente, o Vale do Jacuí, pegando aqui, sai pelo Guaíba e vai São Leopoldo, Novo Hamburgo, batendo lá por Lajeado, Estrela, forte colônia alemã. Região lá de Santa Rosa, no norte do estado, e aqui dá para ver no litoral catarinense, Blumenau, Joinville, forte colônia alemã também. Por sua vez, italianos, mais concentrados numa região serrana. Lembrando que essa colônia alemã começou praticamente lá por 1827, os remanescentes dos batalhões voluntários prussianos e alemães que participaram da Batalha do Pasto Rosário. A imigração italiana ela foi forte a partir de 1870 e foi mais concentrada.
havia núcleozinhos de colonos italianos na fronteira com o Uruguai ou a Argentina, mais aqui na parte, que eram italianos que haviam migrado para Montevidéu ou Buenos Aires e tentaram chegar para o Brasil. Tá? Próxima. A influência alemã na Argentina era enorme. O maior partido nazista na América do Sul estava na Argentina, cerca de 20 mil filiados. Tá? Reunião no Luna Park de Buenos Aires, e o exército argentino usava o uniforme que era cópia do exército alemão. Como nós tivemos aqui uma missão militar francesa, nos anos 20 e 30, na Alemanha teve missão militar alemã. Bom, por que que no sul do Brasil ideias de nazismo e fascismo não foram implementadas com tanta força como poderiam ter planejado os estrategistas, principalmente alemães? Porque havia um movimento político, um partido, chamado integralista. E esse aqui do Rio Grande do Sul teve grande influência, principalmente na área italiana, e também dificultou a absorção daqueles colonos, as famílias de colonos alemães mais antigos, de adotarem ou simpatizarem com o nazismo. Na verdade, os colonos italianos e alemães se ligaram muito mais ao integralismo do que ao nazifascismo. Tá? Quando o fascismo caiu, em 1938, depois do golpe lá com o Getúlio, ficaram bem perdidos. Tá? Então, e também havia uma campanha de nacionalização, que nós vamos falar logo logo. Bom, essas ideias da Alemanha dominar o mundo não era coisa nova, não é de nazismo, não. Já vinha desde 1895, o pan-germanismo. Então, pegava aqui o sul do Brasil, Bolívia, Paraguai, Chile e Argentina. E isso já preocupava o exército brasileiro e os estrategistas brasileiros, tanto que Pandiá Calógenas, quando foi ministro da guerra, começou a construção de vários quartéis, principalmente lá na Vila Militar e pelo Rio Grande do Sul. Então, nós temos quartéis do Pandiá, aqui no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Bagé. Quase toda a fronteira tem um prédio ou dois, estilo Pandiá Calógenas. E o objetivo, o que era? Justamente absorver os filhos de colonos alemães e italianos no serviço militar obrigatório e começar a dar as noções de brasilidade. Bom, Rio Grande do Sul, que havia o trabalho nazista, havia. Cônsul alemão visitando uma escola alemã, saudação nazista. Uma juventude teuta brasileira fazendo uma excursão para a Alemanha de navio, onde foram participar lá de acampamentos da juventude hitlerista. Isso está registrado num livro chamado Quinta Coluna, editado em 1942. Na volta para o Brasil, continuavam fazendo tipo acampamentos que haviam aprendido na Alemanha. E aqui, roupa da juventude hitlerista com a runa da SS. Tinha esses movimentos no Rio Grande do Sul. Quantidade expressiva? Talvez não, mas havia. 1937, Praça da Alfândega, onde é que tem a Feira do Livro. Aqui, ó, desfile da juventude hitlerista, rapazes, moças. E, no Campo do Rei, a comemoração do Dia do Trabalho. Lembrando que, durante o nazismo, a bandeira alemã passou a ser a bandeira do partido. Bom, em abril de 1938, veio um decreto-lei que proíbe aos estrangeiros qualquer atividade política. Veta, criar ou manter sociedades que difundam ideias dos partidos de países de origem. Uso de constrangimento para obtenção de adesões. Hastear, usar bandeiras, uniformes, símbolos de partidos políticos estrangeiros. Proibição também, de desfiles, passeatas, comícios e reuniões. Isso não foi plenamente observado. Ocorreram sérios problemas com a polícia do Rio Grande do Sul e agremiações de grupos ligados ao Partido Nazista, que acabou, ainda em 1938, com a expulsão do embaixador alemão do Brasil,
Porque os alemães protestaram junto ao nosso Ministério de Relações Exteriores e os caras, não aceitamos e segue destino. E isso também prejudicou muito uma compra de armamento que nós tínhamos feito na Alemanha. Depois vamos ver aqui. Próximo. Mesmo proibido, em Porto Alegre, em 1938, cerimônia de funeral do integrante do Partido Nazista, e na Sociedade Germânia, comemoração natalícia, final de ano, e o pessoal com saudação nazista. Cordeiro de Farias, nosso interventor, que foi chefe estadual da 3ª Região Militar, e depois comandante da Artilharia Expedicionária da FEB. Então, procurando o quê? Chamar mais essas regiões que eram de colônias alemãs e italianas, ele procura o quê? Apoiar esses colonos para trazer para dentro da realidade de Brasil. Então, primeiro, cria o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, visando o quê? Facilitar a circulação de veículos, é a produção, é a semente. Tá? Cria uma diretoria de saúde pública. Aqui é uma coisa interessante. Investir em saúde nas colônias. Surpresa do secretário de saúde ou do próprio interventor. Quase toda a região de colonização alemã e italiana tinha seus hospitais. Às vezes, em distritos, tinha um hospital que eram mantidos por quem? Pelos grupos religiosos, tanto luteranos como católicos. Normalmente tinha as freiras ou irmãos que cuidavam do hospital e tinha um médico que meio sabe tudo. Aí parte dos recursos que iriam para as colônias na área de saúde foram destinados para a fronteira, porque era comum no Rio Grande do Sul, naquela época, para tratamento de saúde, muita gente dirigir para o Uruguai ou para a Argentina, que a assistência de saúde era melhor. Isso é uma realidade. Pessoas com maior poder aquisitivo da faixa de fronteira com o Uruguai, médico para Porto Alegre, não, iam para Montevidéu. E isso foi até os anos 60, 70. Na agricultura, foi estimulada a venda de sementes subsidiadas aos colonos e criada uma estação experimental para o plantio do trigo. Continua até hoje, se vai e volta, aí se passaram aí quase 80 anos, volta e meia, inicia a produção, acaba, volta. Tá? Agora, detalhe, essa negociação das sementes era no idioma português, uma maneira de obrigar ao mesmo colono a aprender algumas palavras básicas do português para poder negociar. E na pecuária, tentativas de melhoria do rebanho. Campanha de nacionalização na área de ensino, essa foi fundamental, e o Coelho de Souza, que era o secretário de Educação. Investimento para a formação e nomeação de professoras, os normalistas, Instituto de Educação, depois recebeu o nome Flores da Cunha. O objetivo era neutralizar a propaganda alemã. Para professores alemães que lecionavam nas escolas alemãs, foram feitos cursos e exigida a proficiência em português. Foram criadas escolas públicas e fechadas várias escolas particulares. E isso tudo com conhecimento do Getúlio Vargas. Na área de segurança, o Major Aurélio da Silva Pires começou a estruturar a contra-espionagem, principalmente com voluntários antinazistas e doações de recursos. O Estado brasileiro, ou ao menos os estados do Brasil, não tinham preocupação maiores com inteligência. Nós não tínhamos esse costume. Começou a ser estruturado na Segunda Guerra Mundial. O próprio Estado-Maior do Exército tinha deficiência na área de inteligência. Em 1939, inicia a guerra com a invasão da Polônia, tem a campanha da União Soviética com a Finlândia, Batalha do Rio da Prata. Aqui eu vou me estender um pouquinho depois, que tem coisas que pouca gente sabe, mas o Rio Grande do Sul começou a ser envolvido nas névoas da guerra já em 1939. Criado o Departamento de Imprensa e Propaganda e normalizadas as relações do Brasil e Alemanha. Isso aqui é a imagem do Graf Spee. Batalha do Rio da Prata, Rio Grande do Sul. Em novembro de 1939, um navio alemão de nome Rio Grande, no Porto de Rio Grande, foi tentado instalar um transmissor rádio, inclusive com apoio de técnicos da Varig. Isso foi descoberto, deu um problemaço. Não? E a finalidade era para acompanhar já o que era o tráfego marítimo dos navios que exportavam a carne para a Inglaterra. Isso foi plotado e barrado. Só que isso aqui foi em novembro de 1939. O Graf Spee, que a missão dele era um corsário
para destruir ou tentar diminuir o comércio inglês, estava navegando no Atlântico Sul. E a Batalha do Rio da Prata se deu em 13 de dezembro de 39. Coincidência, novembro de 39 para 13 de dezembro, fator ali de 45 dias. Bom, a batalha do dia 13 de dezembro durou praticamente 10 horas, entre combate e 1 hora e pouco de perseguição. Um navio inglês abandonou em direção às Malvinas, 2 na perseguição, e o Graf Spee foi para Montevidéu. Pediu 15 dias para os reparos para tentar voltar à Alemanha ou encontrar um navio de apoio. Por pressão dos ingleses, foram concedidos somente 72 horas. Aí, o comandante do Graf Spee ameaçou atirar sobre Montevidéu, o comandante Landskog. Nosso embaixador Batista Luzardo, que era o decano dos diplomatas, informou ou pôs à disposição do governo uruguaio a aviação militar brasileira para bombardear o Graf Spee. Está nas memórias lá do Batista Luzardo. Se realmente foi emitida alguma ordem operacional, isso nós estamos pesquisando. Houve uma tentativa do consulado alemão em Rio Grande de adquirir óleo diesel do depósito da Shell em Rio Grande, provavelmente para embarcar naquele navio que estava encostado, o Rio Grande, que era alemão, e tentar fazer um reabastecimento do Graf Spee. Uma aeronave da Varig, que ela veio da aviação Condor, que mudou de nome, não? Em que sobrevoou o Rio da Prata, inclusive para verificar se havia mais navios ingleses ou não, bloqueando a saída do Graf Spee. Foi lançada uma operação psicológica pelos ingleses e o pessoal estaria uma esquadra com 5, 6 grandes navios, porta-aviões e mais cruzadores, na altura do Rio de Janeiro, quando, na verdade, estava na altura de Recife. Foi uma grande campanha, publicada até matéria paga na imprensa brasileira. O Graf Spee, então, no dia 17 de dezembro de 39, ele sai, aqui a população de Montevidéu vendo a saída do Coraçado, para enfrentar o inimigo, mas, para a surpresa, o que é? A tripulação havia sido evacuada antes e é destruído pela própria tripulação. Bom, aí o que acontece? Essa tripulação do Graf Spee, a grande maioria foi internada na Argentina. Aí entra outra história interessante, rapidinho aí, de espionagem. Esses marinheiros do Graf Spee, em torno de 40 e tantos oficiais, mais uns 300 especialistas, eram homens que tinham sido formados e tinham experiência de combate e eram necessários para continuar a guerra. E aí aparece o quê? Uma operação de fuga e evasão para que principalmente os oficiais e os especialistas retornassem à Alemanha para continuar a guerra. E várias rotas de fuga, uma delas, pelo Brasil, uma delas, inclusive passava pelo território do Rio Grande do Sul. Há registro de 2 capturados lá em Itaqui. O pessoal procurava chegar em Rio Grande, ou então no Porto Santos. O objetivo era chegar até em Recife, principal, que aí eles pegavam os aviões da LAT, as linhas aéreas italianas, do transporte italiano, que de Recife iam para a África e depois para a Alemanha. Qual era o problema? O Brasil era neutro nessa época, então fugiu com nomes falsos. É uma história, uma névoa da guerra, mas interessante. Cada imagem aqui, a tripulação, 1.050 homens chegando em Buenos Aires. O comandante, depois que a tripulação foi recebida pelo governo argentino, cometeu suicídio. Já os marinheiros internados em diversos locais da Argentina, em 5 grandes localidades. E aqui, perto de um documento, pedido de captura. O pessoal fugia, e realmente, essas fugas ocorreram até 1942, quando o Brasil rompeu relações depois da entrou em guerra, praticamente o canal de fuga pelo Brasil foi extinto. Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, transmissão da Ordem Nacional, a Ordem do Brasil, surgiu na época da guerra. Começou a fazer uma produção de propaganda do governo, havia censura às críticas e exaltação do patriotismo. Isso é uma publicação de 1941, tem várias palestras, oposições do mandatário Getúlio Vargas com relação às Forças Armadas. Coisas interessantes. Nuremberg, juventude nazista,
Porto Alegre, setembro de 1942. Grandes demonstrações e o quê? Trabalho psicológico para massificação de juventude. Isso aqui era no Campo de Polo, onde hoje em dia é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. A região militar era subordinada a uma inspetoria, primeira inspetoria, comandante-geral de divisão, atividade de inteligência, já abordamos, incipiente. Tinha que fazer o preparo da tropa. Havia aqui no Rio Grande do Sul tiros de guerra, não existem mais. E uma escola de instrução militar, que hoje em dia tem uma só, foi reeditada há uns 10 anos atrás. A formação dos sargentos era dos corpos de tropa e o colégio militar havia se transformado em escola preparatória de cadetes, com a finalidade de aproveitar sargentos e praças com um certo grau de estudo para ir para a escola militar do Realengo. Coisa que, passados uns 2 anos, o número era muito baixo de gente que tinha qualificação, e aí passou a ser concurso para a escola preparatória. 40. Para o Rio Grande do Sul, manobra de Saipan, no Brasil, primeira vez fixado o salário mínimo, e a Alemanha ataca os Países Baixos, França. Manobra de Saipan, 20 anos de missão francesa no Brasil. Maior manobra que ocorreu no Brasil. Aqui. Foi acompanhada pela imprensa. Detalhe, isso aí foi em março. Está lá o presidente, lá, fizeram um tipo de uniforme de explorador em inglês para o Getúlio. Chefe da missão militar francesa, que o pessoal fazendo uma apreciação do terreno com uma carta, um mapa, melhor dizendo. A infantaria com equipamento Mills, artilharia usando máscara, com uns capote, cavalaria praticamente toda a hipo, uma ponte do Rio Santa Maria. Só umas imagens. Tem um álbum muito completo sobre essa manobra aqui no museu. Mas isso aí é consulta limitada, etc. Mas realmente é muito interessante. Nessa época, 37, 38, o Brasil estava buscando o seu rearmamento, principalmente a artilharia. Foram feitos 2 grandes contratos com a fábrica Krupp, que foi contratado e que foi recebido. Então, a artilharia nossa, que apoiava as divisões de cavalaria, que era o tal dos 75 C-26, vieram 100. Os que eram das divisões de infantaria, de 324, veio 67. E canhão antiaéreo, que era o clássico canhão anticarro e antiaéreo do alemão, 60 contratados, recebemos 28. O restante, por causa da guerra, foi suspenso e também dificultado qualquer transporte pelo bloqueio naval inglês. Desde 1936, o Brasil já estava sendo o quê? Acompanhado e buscado pela política de boa vizinhança dos americanos. E uma aproximação suave. Artistas, filmes, documentários, programa de rádio, Zé Carioca, Walt Disney, Carmen Miranda. Então não foi uma abordagem, vamos dizer, militar, foi uma abordagem, vamos dizer, quase que cultural. 41, bloqueio naval inglês. Aí cai o comércio do Brasil com a Alemanha. Criação do Ministério da Aeronáutica e surgimento da Força Aérea Brasileira, com a fusão da aviação militar e aviação naval. Inicia no Nordeste a ampliação dos aeroportos. Comissão mista Estados Unidos-Brasil. Iniciado o planejamento de defesa do Nordeste. Início de operações aéreas e navais norte-americanas. Continua no Rio Grande do Sul a campanha de nacionalização. Em Porto Alegre ocorre o seguinte, a grande enchente de 1941. Que isso que acontece faz arrefecer, baixar, diminuir as pressões políticas. Que ele atingiu o brasileiro, o português, o rico, o pobre. Então, o problema imediato da população de Porto Alegre passou o quê? Sobreviver e se reorganizar após a enchente. E esse trabalho, o próprio interventor Cordeiro de Farias conseguiu um apoio muito grande das indústrias e do comércio para diminuir, vamos dizer, o sofrimento das pessoas atingidas. Interessante o seguinte, que as grandes empresas e firmas de comércio ou de indústria de Porto Alegre, se for ver do passado, sobrenome é alemão ou italiano. Bom, em 7 de dezembro de 41, ataque a Pinheiros, no Rio de Janeiro, ocasião que as rompimento das relações diplomáticas com o eixo, exceto 2 países da América do Sul, Argentina e Chile. Olha a Argentina. Depois vou entender por que essa Argentina aqui incomodou algumas coisas, alguns aspectos de estrutura de defesa do Brasil. Rompimento das relações no momento crítico,
praticamente aqui, ó, o eixo dominando a maior parte da Europa, só para marcar um ponto. Então, priorizada a defesa do Nordeste do Brasil. O próprio interesse norte-americano também que precisava. Havia em São Leopoldo, a 30 quilômetros aqui de Porto Alegre, uma companhia independente de transmissões, independente, que é comunicações. Foi já o primeiro destacamento de tropa aqui do Rio Grande do Sul para organizar as transmissões ou comunicações de Fernando de Noronha. O 3º Batalhão de Comunicações, hoje em dia, tem o nome desse pessoal que foi para esse primeiro destacamento. Começou uma mobilização, criação de unidades e complementamento de efetivos de guerra. O que é isso? Muitas vezes tem um regimento, há 3 batalhões, 2 batalhões estavam completos, um só com material guardado. Então, começaram a completar esse 3º batalhão. Um dos casos é esse aqui, ó, o 3º Batalhão do 7º Regimento de Infantaria de Santa Maria para Santa Cruz do Sul. Foi criado em 1942, em agosto. Quanto tempo será que levaram para colocar este batalhão lá em Santa Cruz do Sul? Uma distância mais de 150, 200 quilômetros. Quanto tempo? 3 meses? 6 meses? Por incrível que pareça. Foram 2 anos para organizar um batalhão. Essa é a realidade nossa. E esse batalhão foi deslocado de Santa Maria para Santa Cruz do Sul em 5 comboios ferroviários. Foram alojados lá em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade com uma colonização alemã muito forte, em depósito das fumigeiras de fumo, onde é que o pessoal usava para secar as folhas de fumo. E agora, como é que avisaram que foi o sucesso do deslocamento da tropa que tinha chegado bem lá em Santa Cruz do Sul? Qual foi o meio de comunicação que usaram para avisar Santa Maria? Pombo correio. Está o mundo já usando o rádio no Brasil. A única coisa de comunicação interna do exército é pombo correio. É a realidade nossa. É intensificada a propaganda aliada, tanto norte-americana como inglesa. Inclusive, eu possuo esse exemplar aqui. Tem aqui as frequências e os horários para ouvir propaganda americana durante a guerra, distribuída na população brasileira, inclusive no Rio Grande do Sul. Em agosto, temos torpedeamentos dos nossos navios. Só um detalhe. Nós estávamos de relações cortadas ou estávamos em guerra? Em fevereiro de 42, publicações alemãs, já se via aqui, ó, o Brasil como em guerra. Argentina e Chile neutros e os outros países aqui com relações rompidas. Então, para certos pensadores alemães, ou Estado-Maior alemão, em parte, o Brasil já era considerado como um país que estava em guerra. Por isso também das ações de submarinos. Nós estávamos apoiando o norte-americano e a nossa Força Aérea começando a atacar submarinos. Então, é um somatório. Quem é meio difícil. Em livros de história, a gente gosta de botar as datas certinho. Mas a troca de informações, as análises que são feitas, e como é que o outro interpretou uma ação do outro, é um pouco diferente. Bom, em Porto Alegre houve um quebra-quebra generalizado. Então, firmas importantes que tinha aqui, Bromberg, Crayer, foram simplesmente empasteladas, quebradas. E o que aconteceu? Cordeiro de Farias confunde-se no meio da grande massa de manifestantes. Não tomou, deixou a destruição correr quase 3 dias. O comandante da região militar chega com isso e botou a tropa do exército na rua. Isso foi uma informação. Quebra-quebra. Minha família de origem italiana, que morava no 4º distrito, quase invadiram a casa e quebraram. Ações da 3ª região militar após estado de beligerância ou declaração de guerra. Primeira delas, defesa da Barra de Rio Grande. Todo o comércio marítimo nosso era por ali. A exportação de carne era por ali, para a Inglaterra. Tinha aqui no nosso território frigoríficos ingleses. Defesa da Barra de Rio Grande. Uma bateria de canhões de São Leopoldo e uma seção de canhões de Bagé. Esse material aqui foi daqueles canhões 75 C-26 adquiridos da Krupp. Um ano pouco chegado no Brasil, estava em operações contra provável ação alemã. E uma tropa de comunicações de São Leopoldo. Vigilância na fronteira com a Argentina. Por quê? Ela continuou neutra, tinha aquisição de material bélico da Alemanha, passou a ser centro de espionagem, técnicos alemães e, detalhe, contrabando de pneu produzido
no Brasil. Onde foram encontrados pneus brasileiros? No norte da África. Em algumas viaturas alemãs ou italianas, pneu era brasileiro. Por quê? Eram contrabandeados do Brasil para a Argentina e da Argentina faziam negócio com a Alemanha. Mobilização industrial, polo metalúrgico existe, inclusive numa fábrica Gasola, na mobilização, que é esquecido hoje em dia, hoje houve uma explosão e morreram 8 funcionários civis. Baixas de guerra para a mobilização. E contribuição para a FEB em torno de 2.000 praças recrutados na área da região militar. Agora, tinha outros gaúchos que já estavam servindo para o Rio, Minas, que também foram dos primeiros escalões. Tá? Até hoje não sei bem certo o número de gaúchos que foram para a FEB, integraram a FEB. O total não se tem. Dentro da campanha aqui a nacionalização, 7 de setembro de 42. Traziam filhos de colonos alemães e italianos para vivenciar uma semana em Porto Alegre, junto com o governador, com o interventor, está aqui o Cordeiro de Faria, de vagorizado, desfile da mocidade. E aqui, só uma provocação, naquele mesmo local que houve aquela demonstração de educação física do campo de polo, já começa a aparecer nas primeiras apresentações de danças gauchescas. Então, isso dá uma certa discussão aqui dos gaúchos, quando é que iniciou o movimento tradicionalista gaúcho. Só uma provocação, em 42 está aqui. Novas unidades que surgiram após 42. Interessante, só para ficar mais fácilzinho aqui. Regimento Moto Mecanizado em Bagé em 43 e o Moto Mecanizado em Porto Alegre em 44. Por que isso? Começou a ver esse material moto mecanizado para cá, após ter a certeza que não teríamos mais uma ação militar alemã no Nordeste. E isso aqui servia de base para uma divisão mecanizada para uma ação provável dos aliados sobre a Argentina. Então, o valor do Brasil na Segunda Guerra Mundial já foi abordado, rota aérea, apoio à 4ª Esquadra, fornecimento de borracha, porque a Malásia ficou na mão dos japoneses, então foi muito importante. Lembro os soldados da borracha, às vezes esquecidos. Mineral estratégico, defesa frente à Argentina. Havia um planejamento de ação militar, Brasil e Estados Unidos sobre a Argentina. E foi o único país que enviou tropa para o teatro europeu. Bom, as atividades executadas no território do Rio Grande do Sul, durante o Estado Novo, antes do Brasil entrar na guerra, permitiram o deslocamento de tropas do centro do país para a defesa do Nordeste. Por quê? Tropas que estavam em São Paulo, Minas Gerais, foram para o Nordeste. Que a neutralização das ações nazifascistas do Rio Grande do Sul permitia que a tropa que estivesse aqui segurasse qualquer problema. Então, facilitou, vamos dizer, a defesa do Nordeste, a mobilização. Pronto. E após o rompimento das relações diplomáticas com os países do eixo, o Rio Grande do Sul participou do esforço de guerra, inclusive com mortes civis em fábrica de munições, cooperou com a formação de efetivos da FEB e manteve a integridade do território nacional, evitando, inclusive, combatendo até, vamos dizer, possibilidade de ações de sabotagem, etc., do território nacional. Bom, terminando, deixo aqui prestar a referência a meus antepassados que estiveram envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Capitão Bina Machado, adjunto da 3ª Seção do 1º Regimento de Infantaria, Regimento Sampaio, ao fundo do Monte Castelo. Coronel José Bina Machado, chefe de gabinete do ministro da Guerra, Dutra. Acompanhou Dutra na campanha da FEB e foi um dos que ajudou a implementar ou criar o Serviço de Assistência Religiosa do Exército. João Pereira Machado, capitão de corveta da época da guerra, primeiro comandante da corveta Felipe Camarão. Aluno Machado, em Ponta Grossa, em 1943, de deslocamento para a Escola Militar no Realengo. O transporte foi feito de trem para evitar os torpedeamentos. E, dos febianos, temos um legado. Começamos a conhecer a história da FEB como menino em Cruz Alta, num desfile de 7 de setembro, vendo esse pessoal reunido na frente da prefeitura. Aquele aluno Machado, anos mais tarde, conversando com os febianos aqui em Porto Alegre, e esse coronel aqui lá com os febianos que tinham lá em Bagé, e aqui recebendo o pessoal das febianas que tinham em São Leopoldo.
Então, um legado de camaradagem e respeito, e fica, e que suas memórias não sejam esquecidas. Só agora um pouquinho de coisa particular, eu não estou sozinho nessa palestra aqui. Vim acompanhado por algumas coisinhas. Binóculo do capitão João Pina Machado, usado na FEB. Insígnia do primeiro comandante da Felipe Camarão. E aqui uma cópia de um texto do então coronel José Pina Machado, que era a descrição da visita do elitíssimo senhor general Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra, à Força Expedicionária Brasileira e Operações na Itália. Esse foi um programa radiofônico que não aparece um nome de unidade, um nome de comandantes, e se citam situações que eles viram um batalhão na zona de reunião partido para a área de ataque, mas não fala o nome de ninguém, ou seja, foi um programa radiofônico feito para o Brasil, mas preservado o quê? A segurança das operações do pessoal que estava em combate. Então, pessoal, é isso que tinha para apresentar para vocês. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente, para mim, é um irmão. Porque nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.